A paz do Senhor, amados. Nós estamos vivendo a era pós-moderna, o século XXI, tempo que os grandes acontecimentos têm sido marcantes no mundo. Mas o maior evento que aguardamos para essa época é a volta de Jesus. É o arrebatamento da igreja. Jesus, ele vai voltar. Como será a volta de Jesus? A Bíblia diz que é num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós saberemos que Jesus está voltando? Sabemos que Jesus está voltando através dos sinais. Jesus, no seu sermão escatológico, em Mateus, no capítulo de número 24, Jesus ele diz: haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremoto em vários lugares. Pais contra filhos, filhos contra pais. Mas tudo isso são um princípio das dores. Mas Jesus ele afirmou também que haveria sinais na esfera espiritual, na vida religiosa. E nesse contexto ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vemos o apóstolo Paulo afirmando isto na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. O apóstolo Paulo diz: irmãos, acerca da volta do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu peço que não demovais facilmente da vossa maneira de pensar e nem perturbeis, por espírito, por palavra ou epístola, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia marcaria o tempo do fim. A apostasia marcaria a era da igreja. Mas o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, é sair do padrão da Bíblia, é afastar dos preceitos bíblicos. E para se ter uma ideia, em nossos dias, dezenas de igrejas são fundadas. Cada uma tem no seu bojo, no seu pano de fundo, na sua grade teológica, elementos estranhos de filosofia, de sociologia, de ciências sociais, ciências cristãs, regressão, hipnose, tudo isso com o nome de evangelho. Mas um evangelho que não transforma, um evangelho que não tem vida, um evangelho que não muda o caráter do ser humano. Muitas vezes oferecem vantagens econômicas, posições sociais, oferecem muitas vezes riquezas. Vem para a igreja. Se você está quebrado, você pode recuperar a sua empresa. Se você não tem carro, se você não tem casa, você pode recuperar o seu bem-estar econômico. Mas isso, amados, isto não é evangelho. O evangelho que me apresenta simplesmente vantagens pessoais, materiais, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que transforma o caráter e a vida do pecador. O evangelho, ele traz para nós uma nova vida e nos ensina a tirar a nossa capa, a renunciar o nosso eu e ao pecado e tomar a cruz e seguir a Cristo. Porque Cristo, ele disse que nós deveríamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas seriam acrescentadas. Mas surge a pergunta: quem será arrebatado? É impossível sabermos quem vai ser arrebatado.
porque isto está na onisciência de Deus. Mas a Bíblia, ela faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E ela mesma responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este subirá ao monte do Senhor. E certamente será arrebatado aquele que nascer de novo, aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que entregou a sua vida a Cristo de forma sem reserva, aquele que viveu no exercício da fé, suportou perseguição por causa do nome de Jesus, aquele que for fiel até a morte. Com certeza este receberá a coroa da vida. Hoje, nós vemos muitas pessoas de paletó, gravata, microfone na mão, Bíblia aberta, em cima das tribunas, nos púlpitos da igreja ou dos palanques da praça, animando o auditório, levando as multidões ao delírio. Mas no momento do arrebatamento é que nós vamos saber quem é de Deus e quem não é, quem tem azeite e quem não tem, quem é luz e quem é trevas, quem é joio e quem é trigo, quem é ovelha ou são lobo transvestido de ovelha. O momento do arrebatamento será um momento muito especial. Será um momento melindroso para aqueles que vivem nessa terra e até mesmo que professam a fé. Nós precisamos estar em comunhão com Deus para nós ouvirmos o toque da trombeta. Porque Jesus, ele vai voltar. Jesus prometeu voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia afirma que Jesus vai voltar cerca de 1845 vezes. Só no Novo Testamento, a Bíblia afirma 318 vezes que Jesus vai voltar. Mas, se Jesus dissesse que ia voltar apenas uma vez, já seria o suficiente para estarmos aguardando a volta de Jesus. Jesus vai voltar porque ele prometeu voltar e a sua palavra é fiel e verdadeira. A palavra de Deus do livro de Hebreus diz que aquele que há de vir, virá e não tardará. Jesus, do sermão profético em Mateus no capítulo 24, versículo 42, Jesus ele disse: vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Jesus ele disse em João no capítulo 14, no versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tiago, no capítulo 5, versículo 8, ele disse: irmãos, sede pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Jesus, ele está voltando. Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 7, a Bíblia diz: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 12, a Bíblia também afirma: eis que cedo venho. E comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 14, nos diz: aquele que testifica essas coisas, ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, para que assista ao direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Jesus, amados, está voltando. Jesus, ele veio, nasceu em uma manjedoura, mas ele vai voltar.
Na primeira vinda, ele nasceu numa pequena manjedoura, mas na segunda vinda, ele vem porque ele é nascido de Deus. Na primeira vinda, Jesus, ele assentou no banco dos réus, mas na segunda vinda, ele vem com poder e grande glória. Na primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinho, mas na segunda vinda, ele vem com a coroa de glória. Na primeira vinda, ele foi julgado e foi despido das suas vestes, mas na segunda vinda, ele vem com poder, com honra e com glória. Na primeira vinda, rasgaram as suas vestes, mas na segunda vinda, ele vem com um manto salpicado de sangue, e na altura da sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele vai voltar. Jesus, na primeira vinda, ele veio para edificar a sua igreja, mas na segunda vinda, ele vem para arrebatar a sua igreja. Amados, o que acontecerá na vinda de Jesus? Na vinda de Jesus, a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Significa que os túmulos daqueles que morreram com a esperança da salvação, morreram com a fé firmada no Calvário, que entregaram a sua vida a Cristo, certamente eles ressurgirão no momento que a trombeta tocar. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Porque na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 16, a Bíblia diz: Irmãos, o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. O arrebatamento da igreja é algo real, não é uma fantasia, não é uma história de quadrinho, não é uma conversa de pantera cor-de-rosa. É promessa de Deus. E pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. O que acontecerá no arrebatamento? Acontecerá crise, acontecerá desespero. As pessoas correrão de um lado para outro, desesperadas, sem saber o que fazer. Certamente, as portas das igrejas estarão repletas de pessoas arrependidas, angustiadas, procurando uma resposta, procurando uma solução, procurando voltar, procurando se reconciliar. Mas, infelizmente, será tarde demais. Para que nós não sejamos pegos de surpresa, é necessário que vigiemos. Porque enquanto a terra estará em angústia, em tristeza, em tribulação, em desespero, a igreja estará no céu, juntamente com o Senhor. E certamente, Jesus estará apresentando a sua igreja para Deus, dizendo: Pai, aqui estão aqueles que me deste. Eles foram fiéis na terra. Eles não negaram o meu nome. Portanto, estão aqui porque são vencedores. Naquele dia, você, meu irmão, que sofre, você, meu irmão, que passa por adversidades, que passa por angústia, tristeza, e muitas vezes você tem que rastejar para você não negar o nome do Senhor, para você servir ao Senhor com fidelidade. Você certamente vai virar para o seu irmão, também que passou pelas adversidades da vida, e dizer: valeu a pena. Vale a pena ser fiel. Que Deus nos abençoe.